eu já disse várias vezes, foi um marco assim na minha carreira e na minha vida. Trabalhar com o Humberto foi nossa, era uma coisa, todo dia era um dia mais legal, cada espetáculo. Fazer o texto da Consuelo, eu tinha acabado de sair da IAD e tinha feito um espetáculo que foi Hamlet, que foi minha estreia no teatro, e depois fui fazer novela e depois voltei para fazer o Louco Circo. Então, foi um encontro mesmo, que a Consuelo, tipo um presente, ela me mandou esse texto. Eu não conhecia a Consuelo e recebi um texto. Quando eu li, eu falei, meu Deus, o que é isso? Que maravilhoso. Aí entrei em contato com o Humberto, falei, Humberto, tem um texto que dá para a gente fazer, que é muito bom. Ele veio em casa, a gente leu, aí ele falou, não, vamos fazer. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha produção, a gente não tinha nada. E aí ele chamou o Jane Rato para fazer o cenário. Já foi um ganho assim maravilhoso. E ele tinha chamado meu Deus, Fernando Peixoto para dirigir. E aí o Vladimir Capella, que já era meu amigo, pediu para entrar na assistência de direção. Ele entrou e o Fernando não pôde dar continuidade. Isso, nossa, acho que não foi nem uma semana. O Fernando falou, não vai dar para mim. Aí o Vladimir assumiu a peça, ele compôs a música, ele fez a trilha sonora, e foi assim, foram momentos inesquecíveis, com um texto brilhante. Para mim era uma dificuldade, não, era um desafio fazer uma prostituta jovenzinha. Nesse mesmo tempo, eu fazia uma novela de época, que era Dona Beija, aí ela vira freira, então eu saía da freira, pegava o avião, corria, me vestia de prostituta e entrava na peça. Gente, assim, momentos inesquecíveis que não voltam, mas que, nossa, gera uma emoção. Na leitura, eu não conseguia parar de chorar. De tanta emoção, de tantas lembranças que vieram. Mas foi muito bom, tem sido muito bom. E, Mayara, como é que é com os olhos de hoje, né, da mulher que você é? Quer dizer, você fez praticamente pós-adolescente, né? Porque você entrou na EAD muito nova. Como é fazer essa mulher com os olhos da Mayara hoje? É muito louco, Tuna. É uma coisa assim... eu posso dizer que na leitura eu não era a de hoje, entendeu? Eu estava tentando... Como a emoção estava muito forte, vinha toda hora coisas do passado e as cenas, e o Humberto, a voz do Humberto. Então, era como se eu estivesse fazendo lá atrás. Mas hoje, eu não sei se eu conseguiria fazer. A gente tem essa coisa, eu não sei se eu conseguiria fazer. Porque uma menina prostituta e com uma vida absurdamente diferente, aí já fico pensando, hoje eu estaria madura para fazer esse tipo, né, de personagem. Coisas que eu sei que na nossa profissão não existe, mas na cabeça da gente, né, esses fantasminhas não saem. Você já tinha feito o filme do João Batista de Andrade? Você já tinha feito? Já. Mas lá era outra coisa, né? Era uma prostituta realmente adolescente e que corria risco de vida com o texto do Lauro. E foi meu primeiro trabalho no cinema, meu primeiro trabalho Premiado. Premiado, foi muito importante também. Mas a Luna, né, que era a personagem do Lauro, totalmente diferente da personagem da Consuelo, mas nada, não, só tinham a mesma profissão, entendeu? Mas muito diferentes, e dois grandes momentos da minha vida, né, entre tantos. Dado como está sendo para você essa experiência de ler esses autores tão fantásticos, e você está assim, super entrosado, e você nunca tinha feito nada igual? Eu já devo ter dito anteriormente que eu sempre fui do teatro amador, né? Foram 35 anos que eu
trabalhei com isso. E eu sempre trabalhei como diretor, produtor, porque no Teatro Amador a gente faz tudo, né? É o diretor que faz tudo, certo? No profissional também. Também. Bom, então, É só uma parte. eu fazia o cenário, o figurino, contratava costureiras, aquele negócio todo, né? Então, até que um dia eu resolvi parar porque eu resolvi escrever, certo? Escrever livros, né? Então, como a Mayara perguntou, para mim foi um batismo de fogo trabalhar com todas essas feras, né? Então, quando o Julinho me convidou para fazer A Flor da Pele, eu peguei o texto de 87 páginas, eu fiquei tremendo nas bases, porque... E agora? Falar para o Julinho que eu não vou dar conta disso, né? E aí o Julinho sempre animando a gente, tal, aquela coisa toda, né? Então, eu fiz o seguinte, eu falei, bom, depois que eu terminei a leitura da Flor da Pele, eu falei, acho que eu já estou batizado, né? No meio dessas feras todas aqui, porque eu já tinha feito o Líder, já tinha feito o outro texto lá do... Esqueci o título, olha, gente, do título do escultor lá, como é que chama? Nupra O Vinícius. Líder, Nupra Vinícius. Nupra Vinícius, né? Eu fiz, mas eram coisas, papéis pequenos, né? E então foi com A Flor da Pele que eu falei, agora parece que eu estou tranquilo, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com profissionais, né? Era sempre o pessoal daqui, de Sorocaba mesmo, né? Mas eu confesso que eu estou feliz, acho que eu posso continuar, sim, e para mim está sendo muito bom, porque eu fui muito poucas vezes ator durante todo o tempo em que eu fiz teatro. Eu atuei em 3 peças somente, o resto foi só a direção, né? E agora eu entro aqui para atuar, né? Então, estou muito feliz com isso, né? Com o fato de estar aqui com vocês. Já fiz radioteatro com a Gabi também, que foi uma coisa maravilhosa, né? E o Júlio não sabe, mas lá no estúdio de radioteatro também, eu tremia um pouquinho quando eu tinha que dialogar com o Gésio, né? Eu falei, e agora? Meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa boa, né? Porque senão... Mas, enfim, eu acho que eu consegui superar todos esses obstáculos que eu mesmo criei, né? E agora, para mim, está muito bem, tá? E é um prazer trabalhar com vocês. Eu sou de uma geração mais recente, né? E conheci há pouco tempo o trabalho da Consuelo. Então, conheço mais os textos aqui pelas leituras online e tudo mais. E vocês que já têm uma intimidade maior com o trabalho dela, já atuaram em textos dela, a gente sabe que cada escritor tem um papel social, assim como os atores, os diretores também. Vocês poderiam me dizer, talvez, qual esse papel social que a Consuelo traz para a dramaturgia, para a história do teatro brasileiro? A Consuelo é uma explosão, no melhor sentido da palavra, porque ela é uma autora absolutamente intensa. Ela mergulha sem rede protetora. Então, faz com que nós, intérpretes, tenhamos essa necessidade também dessa explosão cênica e, consequentemente, quem está assistindo recebe essa explosão de emoção e consciência também de uma forma absoluta. Consuelo nunca teve papas na língua, no melhor sentido dessa expressão. Ela sempre se expôs sem necessidade de ataduras. Então, ela é uma autora visceral, portanto, extremamente importante
dentro do cenário artístico brasileiro. Foi sempre um grande prazer interpretar Consuelo e um grande prazer assistir textos criados por ela. Bárbara, você tinha quantos anos quando seus pais montaram? Muitos, muitos, porque Eu achei que você era criança, tipo adolescente. Ah, tá. Não. A Consuelo, esse texto, aviso prévio, para mim, inclusive, tem uma importância grande, porque ele fez parte do primeiro projeto meu à frente do Teatro Paiol. Quando eu assumi o Teatro Paiol, o meu primeiro projeto no Teatro Paiol foi o Projeto Paiol, que trazia 3 textos, 3 montagens concomitantemente. Nós fazíamos... Foi um projeto muito, muito legal. Nós fazíamos Meu Tio e ao Areté, do Guimarães Rosa, com o Cacá Carvalho, maravilhoso, ganhou todos os prêmios naquele ano, direção do Roberto Lage. Fazíamos Poe, A Inveja dos Anjos, que também foi a primeira vez que Edgar Allan Poe foi montado em teatro, aqui no Brasil. Esse texto era em cima do conto A Queda da Casa dos Usher, e veio um diretor americano chamado Stephen Yeager para dirigir. Éramos em cena eu, Paulo Glarfilho, meu irmão, e o Val Folli. E, fechando o ciclo, aviso prévio da Consuelo de Castro, com Nissete Bruno, Paulo Goulart, direção do Chiquinho Medeiros. E o projeto era o seguinte: a gente estreava, ficava um mês em cartaz, cada espetáculo. Depois do terceiro, que era o aviso prévio, passávamos a fazer segundas e terças quartas e quintas outro, sexta, sábado e domingo outro, tudo ao mesmo tempo. Então, para isso, as direções eram diferentes, mas a equipe de criação era a mesma, porque um cenário tinha que entrar dentro do outro, uma luz tinha que entrar dentro da outra, então toda a equipe de criação era uma só, para poder compor os 3 espetáculos ao mesmo tempo. E foi meu primeiro projeto quando assumi o teatro. E Consuelo foi uma delícia, porque era uma junção muito legal dela com o Chiquinho Medeiros, que era um diretor muito criativo, fascinante também, e essa junção com o Paulo e Nissete, que eram de outra geração, né? Então, essa mistura de gerações era muito bonita de se ver, porque dava exatamente essa explosão cênica, não é? E como cada um teve que lidar com isso, né? Aprendendo também que o palco tem que ser sempre uma via de mão dupla, porque da mesma forma, não é verdade? Porque da mesma forma que o Chiquinho, por exemplo, tinha aquele respeito, no bom sentido, de lidar com, na época, Paulo Nissete, como é que eu vou dirigir? Da mesma forma, Paulo e Nissete também tinham que dizer, não, tem que ter essa cumplicidade cênica, né, entre direção, intérpretes e a base do texto, é claro, né, para poder ser a mola propulsora desse projeto todo. Então, foi uma experiência, para mim, fantástica, porque eu estava à frente desse projeto, era um projeto meu, como produtora, inclusive, onde aprendi muito, levei todas as cabeçadas possíveis, necessárias, e Consuelo, a gente sempre teve uma afinidade muito grande. Então, por exemplo, hoje, poder ter lido esse texto
com meu irmão, foi um misto de emoções, emoções fortes, emoções gratificantes, emoções que serão guardadas para a eternidade, não é? Então, eu pude reviver momentos. Você estava falando que, enquanto estava lendo, revivia momentos, né? É verdade, isso acontece de fato. A gente vai revivendo momentos, revendo processos. E como nós trabalhamos, graças a Deus, a flor da pele, não é? A flor da pele. Então, a gente se utiliza dessas emoções para poder passar de uma forma mais pura e sincera essa emoção para quem tá assistindo. Então, só concluindo com relação ao aviso prévio, eu agradeço a oportunidade de poder ter tido essa emoção. Sem ser saudosista e já sendo, o teatro, sei lá, teve uma importância na nossa vida tão... Esses autores, Lauro, Consuelo, a gente viveu uma época que, imagina, 3 espetáculos num teatro, sabe? 3 montagens, e hoje foi muito legal. E de segunda a segunda, né? Porque teatro hoje é de sexta a domingo. Né? Sendo que eram 2 sessões no sábado e 2 no domingo. Eu fazia o Louco Circo, eu fazia 2, eu fazia quinta, sexta, 2 sábado e 2 domingo. É isso. E com muita gente assistindo. Era muito semana bom. E às vezes a gente fazia repertório, a gente fazia 3 dias uma peça e 3 dias outra peça, né? Assim, eu queria pegar umas caronas aí no que vocês falaram, se possível. Primeiro, assim, né, dar as boas-vindas ao Dado, com essa voz maravilhosa, e a verdade que ele coloca, sabe, Dado, é tão legal isso, você coloca uma verdade no que você faz. E é isso que a gente quer no teatro, a verdade cênica. Às vezes você pega até pessoas muito experientes que estão lá já no automático, sabe? Então esse frescor, ele é muito bem-vindo, né? E assim, ouvindo a Maiara e a Bárbara, assim, tirando assim, as questões de geração, não é isso, mas pegando a Consuelo, ela não é datada. Ela poderia ser datada, porque ela faz um teatro até militante, de uma certa geração de militantes. Como eu falei da outra vez, eu fui casada com uma pessoa que militou com ela, que namorou com ela, que depois foi exilado, enfim. E por quê? Porque ela tem uma universalidade, por isso que ela não é datada, porque ela fala do humano, ela fala da verdade de cada um. Tudo temos dentro de nós. Ela não julga ninguém. O Shakespeare, se você pega os personagens do Shakespeare, que ele mostra tanto a grandeza, quanto a mesquinhez, quanto toda aquela complexidade humana, ele não julga. A Consuelo também. Ela escancara a gente, né? Eu acho que... Espero que vocês concordem com isso, mas ela escancara a gente de uma maneira tão visceral, então parece um scanner mesmo, assim, ela faz uma radiografia do humano, por isso que a gente embarca, a gente tem todos os sentimentos dentro de nós que ela vai escarafunchar e a gente vai colocar em cena, e ela, em especial no nosso texto, né, O Grande Amor de Nossas Vidas, ela tem, para mim, uma conotação rodriguiana absoluta. Em muitos momentos, se você não sabe que é a Consuelo de Castro, você acha que é o Nelson Rodrigues, né? Porque, justamente, ela vai nesse drama humano da existência. Somos todos perdedores, de certa forma, porque existe a finitude. Por mais que você faça um monte de coisas na sua vida, um dia a sua vida acaba, um dia você também acaba. Então, dentro desse espectro gigantesco, ela vai pegar
uma fração de tudo isso e ela vai muito profundamente. Então, por isso que o teatro dela é tão rico, porque ela vai... A peça dela tem começo, meio e fim, e ela fecha um círculo mesmo, você não fica no ar, você não tem certezas, mas você tem verdades, né? O teatro dela não é dogmático, o teatro dela é muito dialético, porque ele mostra justamente todas as transformações, as contradições, os paradoxos, toda essa dialética que a gente tem do humano. E aí, claro que tem essa parte emocional de ver vocês falando que fizeram essa releitura em homenagem a pessoas que não estão mais aqui e que têm uma importância tão gigantesca no teatro, tão gigantesca. Então, além de tudo isso, tem uma emoção redobrada desse projeto do Júlio, sabe? Como eu sempre brinco, que eu tinha sonho de contracenar com a Gabi Rabelo, estou contracenando com Gabi Rabelo, né? Então, a gente está tendo uma experiência tão rica, a gente está fazendo dessa quarentena algo inimaginável. É isso, a gente está tendo uma sobrevida que a gente não achou que ia poder, dentro de condições que não são ideais, obviamente, que são frustrantes, mas a gente não se amargurou. Que isso também tem no Teatro da Consuelo. A Consuelo escreve sobre pessoas amargas, mas ela tinha uma força vital gigantesca. Ela nunca se amargurou. E para você escrever sobre a amargura humana, você não pode ser amargo, né? Então, acho que a Consuelo tem esse gigantismo, essa força propulsora. Ela era uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, comprava brigas, boas brigas, lutas, e falava o que pensava e mudava de ideia, enfim. É isso que a gente vê no teatro dela, e tem essa consistência, essa coerência da pessoa com a cidadã e com a autora. E ela devolve isso para a gente, nos dando personagens que a gente adora fazer, porque a gente põe tudo lá dentro, todas as nossas raivas e alegrias e amor e contradições e tesões, tudo, todos os desejos. O teatro dela fala do desejo humano, né? Eu não tive a oportunidade de fazer nada da Consuelo ao longo da minha vida. Eu a conhecia, não intimamente, a conhecia de encontrar pelas voltas do teatro, dela ver e assistir trabalhos meus e conversar a respeito. Ela era realmente uma pessoa interessada. Ela é interessada na vida, né? E isso aparece no texto dela. Ela está interessada no ser humano. Descobrir que bicho é esse. O que são as coisas que nos conduzem. E é um tipo de peça que a gente não tem mais... Eu acredito que teve um período e que a gente parou de fazer, e eu acho que isso está voltando, em que é um teatro em que as ideias de que cada um de nós é portador, elas entram em embate umas com as outras. Não só... não é aquilo que a vida, os problemas que a vida coloca, e como eles vão ser resolvidos. Como cada um vai sugerir uma solução. Tem essa batida, esse embate, essa batalha, né? de espaços de sobrevivência, de viver não é fácil. E ela sabe disso. E ela escancara isso. Eu fiquei muito, muito encantada com o trabalho e estou gostando muito de estar aqui, como a Tuna fala, e fala tão bem, é esse espaço que a gente encontra para alimentar sonhos e vibrações, né? E agora está aqui, rever a Bárbara, que tem um tempão que eu não vejo, e que... pessoas com quem eu não tive tanto contato, né? Maiara é uma pessoa com quem eu curti muitos encontros, mas que eu sei dela muito porque nós temos um grande amigo em comum, que é o Capela. Então, esse espaço que a gente está fazendo de reviver uma dramaturgia de uma época está sendo viver agora
isso que essa situação está nos proporcionando. Não é só uma coisa que fala do passado, é o que ela tem de significado nesse momento que a gente está vivendo. As duas coisas estão se encontrando. Eu quero também pedir desculpas que eu não falei do Guto que está aqui, o meu neco, maravilhoso. O Guto, eu estava falando do frescor, né? O Guto tem essa coisa, ele fica sorvendo tudo, né, Guto? E ele mostra isso, ele fica encantado. E esse encantamento que a gente está podendo vivenciar graças ao projeto do Júlio. E essa palavra, o encantamento, que é o que o teatro nos dá, eu quero muito que a gente conjugue esse verbo de nos encantarmos e de encantarmos essa plateia, não importa quem venha nos ver, encantar e sermos encantados como a gente está se encantando entre nós, e como a Mayara falou, o teatro dá uma coisa que a gente não consegue ainda nem descrever, a gente só consegue ser, a gente só consegue vivenciar. E quem recebe também sente isso. É quase que indefinível, né? E se você pega a Bárbara, que é de uma dinastia de teatro, é mais forte ainda, né, Bárbara? É uma dinastia do teatro, sabe? Que respira e que encanta e se encanta. Eu quero muito esse verbo que o Guto me traz. O Guto me traz esse encantamento. Vocês podem ver assim, o olhinho dele, agora que ele é pai, então, pelo amor de Deus. Exatamente. Não só ele traz esse encanto, como traz um ser novo, né? Nasceu agora o neném dele. Falou, não posso, porque meu filho vai nascer. Eu não encontro a gente que ele não veio. E está conhecer, está mais perto do Dado, que eu tinha a possibilidade de conhecer, da Tuna, com quem eu tenho esse carinho tão especial, e do Júlio, né, Júlio? Mas de estar nisso, nesses encontros, a Cibele, que não está aqui, a Cláudia, o Oswaldo, essa coisa que vai se juntando, vai somando essas vitaminas, essas forças. E eu fico pensando, misturando isso com a Consuelo, né? Eu penso assim, como ela sentiria? Eu acho que ela ia gostar muito. Acho que ela ia gostar. Ela era muito vibrante, né? A vida para ela era vivia, ela vibrava. É uma mulher em que a cabeça é uma mulher muito inteligente, mas a vibração, os sentimentos, a carga de sentimentos que ela tinha, iam alimentando o pensamento. Não era um inverso, não é uma pessoa que equaciona aquilo que eu fico pensando, falando assim, não é Peter Weiss, é mais para Tennessee Williams, aquela coisa de estar sempre numa vibração muito intensa. Acho que ela gostaria disso. Sim. Eu tenho certeza que sim, porque a Consuelo era uma mulher visceral, consequentemente uma autora visceral. Queria fazer só dois apartes, em cima do que a Tuna falou. Eu acho que nenhum grande autor é datado. Nenhum grande autor é datado, porque os grandes autores sempre vão falar da essência humana, né? E isso, mesmo que você tenha que manter a peça naquela época, transcende, não é? Então, era só esse. E outra parte eu queria fazer para o Dado. Ele estava falando de teatro amador. A única diferença entre teatro amador e profissional é a sobrevivência. E olhe lá. Porque a própria palavra, porque a própria palavra já diz, é amador porque ama o que faz. Então, nós todos amamos muito o palco, amamos muito o que fazemos. Então, somos todos de uma mesma van. Estamos todos na mesma van. Eu fico pensando a emoção da Mayara quando ela falou disso que revive na Gabi, Bárbara. eu não conseguia ler, eu só queria chorar.
Eu estava lembrando com um amigo meu que na semana do ensaio, da estreia, eu tive uma dor de garganta, mas muito, muito, muito forte. Eu fui no médico e o médico pediu para eu tomar aquela injeção que dói pra caramba. Bezetacil. Bezetacil. Aí eu fui com um amigo meu, gente, a gente foi descendo a Pamplona, e aí eu falava, ai, não, eu tinha muito medo, eu estava morrendo de medo, e aí eu entrei em várias farmácias e não tomava, e chegando na casa desse meu amigo, o Vlad estava lá, o Vlad falou, você é louca, você tem que tomar, vem, eu vou te levar. Daí o Vlad me pegou, me levou numa farmácia, fez eu tomar a Bezetacil e depois, tipo, sei lá, 5 dias depois estrear. Mas são essas coisas todas que a gente passa e que é o nosso amor, é a nossa paixão, assim, muitas coisas juntas. E se eu pudesse, eu ficava só chorando. Mas não é só de tristeza, também de tristeza pela falta do Humberto, pela falta do Vlad, mas também de alegria por tudo que eu tive o privilégio de passar. Você pegou autores, Júlio, muito emblemáticos da nossa dramaturgia e de uma época. Então, o espectador, o que eu fico feliz é que, ou imagino, que ele olha e fala assim, meu Deus, existia uma dramaturgia que tinha ideologia, tinha ideais, tinha paixão, tinha luta, tinha consciência política, tinha, não é nem uma consciência de classe, existia, você pega um Guarnieri, eles não usam black tie, ou um grito parado no ar, pega a Leila, enfim, o que você quiser. Existia toda uma geração e uma dramaturgia desses autores, né, como diz tão bem a Bárbara, que um autor, ele é um clássico porque ele jamais vai ser datado, porque ele fala do humano. Esses autores que você escolheu têm isso. E o espectador jovem que começa a assistir nossas leituras, ele vai se deparar com essa paixão que um homem como Lauro ainda tem. Ele escreve uma novela, ele leva lá na Globo, e a Globo fala, opa, peraí, aí tem coisa, aí tem conteúdo. Porque existe uma ideologia por trás que não é se é de esquerda, de direita, existe um ideal, uma ideologia, uma luta e uma paixão e uma consciência. Esse tipo de dramaturgia que você está apresentando é uma dramaturgia assim, que foi se perdendo durante os anos, e os anos de ditadura, enfim, que tiveram que se reinventar e tudo, mas você pegou, eu acho que peças e autores que vão despertar nesses novos espectadores que a gente está conquistando um interesse gigantesco no teatro, e comparando com o teatro de hoje, comparando com autores que eles foram ver, não importa se é drama, se é comédia, aonde está a consistência dessa dramaturgia? É isso que eu acho que é muito, muito precioso nesse nosso projeto. O teatro, ele está sempre refletindo a sociedade em que ele ocupa, né? Sempre. Um passo à frente. Um passo à frente, mas está sempre refletindo. Então, acho que o teatro de hoje, sem dúvida nenhuma, ele está refletindo todo esse processo social que nós estamos vivendo, essa miscelânea, né? Porque acho que nós estamos vivendo uma miscelânea de sensações, de emoções, de posicionamentos. E se você pegar os autores atuais, você vai ver que eles estão refletindo isso nos seus textos. Temos, inclusive, alguns textos bastante fortes e bastante bons, na minha opinião. E daqui a um tempinho, como o teatro está sempre um passo ou dois à frente, daqui a um tempinho a gente vai começar a perceber e a conscientizar o processo do teatro que está sendo vivido hoje, né? Hoje, um pouquinho antes da pandemia. Acho que depois da pandemia já vai ser um outro reflexo, né? Porque a sociedade também mudou. Consequentemente, o teatro também vai mudar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu estou citando a segunda vez que eu vou citar a Bujanra hoje, mas que, bom, meu mestre, né? Mas
uma frase que eu gosto muito, que é assim, vamos ver se eu lembro. A gente dá um passo e o teatro dá 2 passos. Nós damos 2 passos. O teatro dá 4 passos. É para isso que serve a utopia, para a gente seguir caminhando. Não é? Então, acho que o teatro é a mais linda utopia da face da Terra. É verdade, é verdade. E às vezes assim a gente fica sem fazer o teatro, já estou há um bom tempo, e a gente entra em questionamentos assim pessoais e fala: meu Deus, será que eu nunca mais vou fazer? Será que o teatro vai voltar? Será que o que vai ser da gente depois que tudo isso mudar? Né? São coisas que não saem da cabeça e que a gente sofre. Porque antes, né, você era convidada para fazer um espetáculo, você ia, decorava, ensaiava, estreava. Hoje eu não sei o que vai ser daqui para frente, nem. Então, fala assim: ah, meu Deus, o que será da gente? Né? Te garanto que a gente não vai parar. Isso eu te garanto. Tomara, tomara. Eu tenho certeza que a gente não vai parar, porque o teatro parou, ele vai estar sempre levando a gente à frente. Sim. E tem uma questão que é essa relação desse teatro que revela o seu tempo, está à frente ao seu tempo. Por exemplo, nós somos aqui, o Julinho já veio várias vezes aqui trazer espetáculo, aqui a gente faz peças e os grupos vêm na parceria, troco de almoço, de comida, né, Julinho, de gasolina. Nós somos o único grupo de teatro da cidade. Ou de nada também, Guto, entendeu? Se não tivesse cachê, se não tivesse carona, iríamos do mesmo jeito. Em que cidade você está, Guto? Eu sou de Pilar do Sul, é próximo a Sorocaba, interior do estado. 150 km da capital. Então, o teatro, e a gente percebe na pandemia, por exemplo, o único grupo de teatro da cidade sem poder trabalhar com teatro, mesmo aos finais de semana, porque a gente não faz isso profissionalmente, né? Todo mundo tem outras coisas para fazer. Parece que a cidade virou um caos. Apesar de 20, 30 pessoas assistir o nosso espetáculo, 40 às vezes, né? Porque o espaço é pequeno. Mas a cidade, ela começa, parece que ela está indo para o abismo, como foi falado aqui, né? A gente tem que achar outras formas. Então, esses encontros virtuais, eles são maneiras de trazer de novo a gente para um lugar em que a gente respira, calma, olha, e aí tem essas discussões, esses bate-papos, esses textos maravilhosos, essas histórias que vocês trazem, porque vocês são exemplos de artistas, de pessoas que brigaram, que produziram, que construíram coisas nesse país que para pessoas como eu, que estou chegando agora, tenho que agradecer muito por tudo que vocês construíram, né? Então, tipo, é um misto de sensações, de emoções, e agora a gente está todo mundo igual aqui nessa tela. E ainda bem que tem essa tela para manter, pelo menos, esse tipo de teatro vivo agora, né? Vocês assistiram um filme chamado A Viagem do Capitão Tornado? Sim, maravilhoso. O Héctor Escola, maravilhoso. Ele Capitão do Fracasso. Foi através desse filme, assistindo esse filme, que eu estava em dúvida se seguiria teatro ou se fosse para outra profissão. Quando eu vi esse filme, eu falei, foda-se outra profissão, é o teatro que eu quero. Estou nele até agora. Estava primeiro ano na época, processamento de dados, né? Saí do técnico, fui para o colegial normal para seguir teatro. E tem um ator extraordinário, né? O Máximo Troisi, que lamentavelmente morreu muito precocemente, deslumbrante. Verdade. E fez também o Carteiro e o Poeta, né? O mesmo ator. Sim. Ele fez o Carteiro, no Carteiro e o Poeta. Muito bom ator, muito bom ator. Mas eu falei do Capitão Fracasse porque é uma ode ao amor ao teatro e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Não é? É aquela carroça que segue na estrada
trabalhando a grande maioria das vezes, por comida, não é? Eles entram nos castelos e o pagamento deles é a refeição, né? E com um amor e uma felicidade de estarem fazendo aquilo que gostam, aquilo que acreditam. E esse espírito é que nos mantém até hoje. Até hoje, por isso que eu falei da van, que até hoje em dia não é mais a carroça, mas é a van, não é? Sempre quando eu ouço nos agradecimentos dos espetáculos, a produção quer agradecer ao restaurante tal, padaria tal, você está vendo? A gente continua trabalhando por comida, graças a Deus, não é? Então, essa serragem que a gente traz no sangue, que faz com que o teatro não morra nunca, porque ele faz parte do processo humano. Nós precisamos, o homem, a humanidade precisa do teatro para extravasar, precisa do teatro para se espelhar, precisa do teatro para ser humano. Então, o teatro não vai acabar nunca, só junto com o planeta, se um dia o planeta se for. Mas, como eu sou uma otimista, eu acho que o planeta não se vai. Eu acho que a gente ganha essa batalha. Eu queria falar uma coisa que eu acho que eu fui imprecisa quando eu falei negócio de ideia. Não é um teatro de ideia, é um teatro de palavras, que é uma coisa que a gente falou em relação a Renata, em relação ao Lauro, que tem também na Consuelo, que são pessoas para quem a palavra é um veículo de expressão, não só de comunicação. É uma coisa que é forte. Então, o que tem quando a gente lê o texto, e que quando a gente vai fazer uma leitura junto com as outras pessoas, a gente descobre o texto e a musicalidade que está nele é muito mais. Como é que eu não estou sendo clara? Eu quero dizer que uma coisa é ler, outra coisa é fazer. São duas formas de contato absolutamente diferentes. É diferente um teatro de ideia, eu acho que isso acontece menos. Essa puxada que dá de pegar a gente como ator e fazer a gente cair na rede. A Consuelo tem isso, eu acho, pergunto para vocês que trabalharam o texto dela. A impressão que eu tenho é que ela enrola, gruda, uma rede de pescar que pesca o ator e vai conduzindo. Eu acho que ela tem isso no texto dela, que é diferente de um texto em que a gente vai descobrindo a ideia que tem por trás. Não é melhor nem pior, são aproximações diferentes. Bravo, Gabi, bravo. Acho que essa observação é super pertinente, é verdade. O teatro da palavra, né? Onde o autor serve, no bom sentido da palavra, serve ao ator, não é? Porque a palavra ela vem redonda, vamos dizer assim, para o intérprete, para poder chegar no seu objetivo. Ver se eu consigo deixar um pouco mais clara e se eu entendi exatamente o que você quis dizer. Quer dizer, é um teatro onde a palavra dita tem mais peso do que a palavra lida. Então, é um teatro feito para ser dito, para ser falado. Claro que é para ser lido também, obviamente, claro, mas a força maior está em você dizer e, consequentemente, ouvir
aquilo que foi proposto do que ler. E as emoções no Louco Circo, gente, é assim, cada trecho vem aquela emoção, sabe? Não é um texto que você faz, tipo, para o ator, e aí você descansa um pouquinho, não. É uma paulada atrás da outra, muito emocional, mas muito. E, nossa, é tipo uma guerra ali de 1 hora entre aquele homem e aquela mulher, aquela relação improvável, impossível. E é amor, é tesão, é briga, é lembranças. Nossa, tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora. Porque de uma frase só, ela vai de um extremo ao outro, né? Então é muito difícil fazer isso. Em todos os textos, né? Não tem lá, ela põe muita rubrica, então isso facilita também o entendimento, né? Mas tem palavras, tem cenas, né? Tem frases que não tem rubrica nenhuma, mas a palavra está tão clara que não tem como você fazer com um tom diferente. Então, mesmo você gravando o Louco Circo, não, O Grande Amor de Nossas Vidas, separado, por isso que eu confio, porque é tão preciso o texto dela, que se todo mundo gravasse, cada um, né, fazendo suas intenções, tal, no momento do encaixe, do insert, né, um personagem conversando com outro, daria certo. A diferença é isso, que, né, é muito mais gostoso gravar com uma galera toda, né? Agora, gravando sozinho já fica mais assim. Aí agora, eu podia fazer melhor. Por isso que é bom, quando grava sozinho, faz 2, 3 vezes algumas falas para não ter esse problema, né? Porque você fala uma vez e aí você não está com aquela carga. Aí você repetiu, aí você entende aquilo, né? Mas o que eu queria dizer assim, que eu acho muito louvável e bacana, que você não faz concessões para a tecnologia, nem para a impaciência das pessoas. As pessoas não têm mais paciência, a gente já estava vendo isso já no teatro, que elas já, peça de mais de 1h30, a pessoa já reclamava, a gente sabe disso, até gente que a gente conhece, enfim. E você está respeitando, já que é um ciclo desses autores, você está respeitando o texto de todo mundo, dure o que durar. Durou 1 hora, durou 2 horas, não sei. Deu trabalho, o trabalho é o mesmo, na realidade. Eu acho isso sensacional. Não fazer concessões, oferecer uma coisa de qualidade. É assim, gente, vocês são livres de assistir tudo, de não assistir, de assistir metade, de assistir depois. Não sei, a experiência de cada um, a gente não vai impor como vocês vão assistir. Se é cozinhando, se é numa sala escura, espelhando na TV, não sei. Mas acho sensacional isso de você respeitar, é uma questão de integridade que a gente cultiva tanto no teatro, né, gente? Todo mundo que está aqui. Essa palavra integridade, você está tendo isso, você está tendo uma integridade, respeito pela obra, respeito pelos autores, pelos atores e por você mesmo e pelo projeto. Então, eu acho isso tão louvável, tão bacana. Não cortar, não picotar, não editar. A gente está livre. Isso tudo também nos deu a liberdade de podermos oferecer o que a gente bem entende e recebam como vocês puderem, porque a gente está dando o máximo. Essa pandemia foi isso, né? Socorro, tenho vontade de gritar. A gente começou a ficar sufocado, querer falar, querer encontrar as pessoas, como diz a Gabi, né? Ninguém se solta a mão. Liguei para o Clóvis e falei, Clóvis, eu queria te pedir uma coisa. Eu sei que você não é um autor por encomenda, mas assim, eu e a Lília, a gente estava conversando, a gente participou de uma leitura. Se, sei lá, um dia você puder, você tiver um texto na gaveta, será que você daria para a gente fazer? Ele falou, peraí. Ele falou, eu vou escrever para vocês. Ele se trancafiou, não sei quanto tempo, escreveu um texto, e assim que surgiu. Por isso que eu falo para as pessoas, vocês estão sufocados? Grava uma coisa, bota no YouTube, liga para o seu melhor amigo, faz uma coisa online, não sei se é bom, se não é bom, faz, porque senão a gente vai explodir, a gente é ator, a gente vai explodir, sabe? Então, é daí que surgiu, como surgiu esse projeto do Júlio, né?
Surgiu assim. Isso. Vamos nos unir, vamos explodir junto, vamos chorar junto, rir junto. Sem saber como era, né? Porque até então eu nunca tinha editado. Aí eu entendo hoje, porque é muito difícil mesmo editar. Mas assim, não estou reclamando, não estou chorando, muito pelo contrário, eu adoro isso, né? Mas assim, eu não sabia, tanto que os primeiros textos foram os meus, porque se eu tivesse que estragar alguma coisa, eu estragaria uma obra minha, não um Lauro César Muniz, não uma Renata, não uma Consuelo, né? Então, e fazendo que fomos pegando a prática até para a interpretação, né? Porque a gente pega atores de teatro, então, a primeira coisa é o over. Mas espera aí, tem uma tela aqui, né? Então, entra um híbrido de rádio também, porque se você tirar a imagem e só ouvir, é um radioteatro que você está ouvindo, né? E se você coloca a imagem, aí fica um híbrido mesmo de audiovisual e tal. Então, não é teatro, né? Falar teatro online. Não é teatro, é presencial. Eu sou muito nesse quesito. É teatro online. Eu não sei que definição dá para isso. Esse trabalho aqui com você está sendo uma escola, uma verdadeira escola, certo? E para mim está sendo muito producente isso, né? Hoje eu descobri também que eu tenho um vizinho aqui pertinho de mim, né? Que é o Guto, certo? Que está aqui em Pilar do Sul, né? Então, eu desejo tudo de melhor para vocês e que a gente continue aí trabalhando no teatro online, né? Um prazer muito grande. Obrigado. Eu me sinto lisonjeado com esse projeto aqui, ver tanta gente maravilhosa e que comprou a ideia, sabe? Porque eu sempre fiquei muito constrangido com essa questão de não ter lei de incentivo, não ter como pagar o autor, não ter como pagar os atores, né? Então sempre fiquei com aquele receio, vou chamar, né? E acho que a primeira pessoa que eu chamei foi a Maiara, e super constrangido, né? Admirando todas as pessoas assim, né? E falar com o Lauro, falar com a Renata, e assim, a forma com que eu fui recebido, né? O carinho, a confiança, porque eu gosto também de deixar os atores muito à vontade, né? Eu não acredito naquela coisa de faça isso, olha para aquele lado, abaixa aqui. São coisas técnicas, só algumas coisinhas que servem, né? Travou, faz de novo, tal, mas vocês têm uma bagagem tão grande e que às vezes eu esqueço que eu tenho que dirigir, que eu tenho que ficar atento ao texto, se está falando toda a palavra correta, porque eu sou muito rígido em relação ao texto, né? Falou essa palavra? Não falou, então repete e tal. E às vezes eu estava assistindo vocês, assim, como público, né? Eu ficava, nossa, cenas incríveis. A cena da Bárbara, do Paulinho aqui, eu desligava a câmera, eles fazendo, eu chorando sem parar, né? E aí depois, olha, tem que ficar, porque é muito forte, né? É uma coisa muito boa e está sendo muito gratificante. Você falou que você fica constrangido, Júlio. A gente só quer existir. O ator, ele quer uma testemunha de que ele existiu. Falou é tudo. O jeito que a gente achou para existir. E você está possibilitando, né? Nossa. É isso. Não fica constrangido. Sabe? Se não calaram a gente até agora, que agora é uma outra situação de vírus e tudo, mas já desde antes a gente já estava vivendo uma epidemia que estava tentando, mas não deu certo. Não, mas agora não estou mais constrangido, quer dizer, tendo vocês ao lado... Agora já perdeu agora não, já fiquei cara de pau, assim, agora tem que chamar atores internacionais, né? Vamos começar... Tá certo. Não, imagina. O Julinho, e aquilo que eu disse para você aquela vez, vai passar tudo isso em breve, a gente vai conseguir uma verba, vai conseguir um patrocínio, nem que seja local, a gente vai trazer esse povo, nem que seja em Sorocaba, e a gente vai fazer um encontro presencial e vai fazer uma leitura ao vivo, né? Pelo menos. Iremos todos. Tem. Tá certo. Tem. Vamos fazer sim.
Lindo Tchau, demais. tchau, gente. Obrigada. Muito bom. Incrível. Duna. Fala, Bárbara, desculpa. Não, só isso. Vamos estar juntos e vacina sim. Vacina sim. Vacina sim. Duna. Aí. Duna. Beijo. Ninguém tá te ouvindo. Tchau. Tchau. Liga a câmera. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito bom.